Coloque-se de pé, amados, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 4. Esse texto é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 38 até o versículo 41. Hoje de manhã eu pedi ao irmão Juvenil para cantar um cântico, exaltar, adorar o nome do Senhor. Eu não sabia que ele ia cantar esse cântico, Jesus acalma o mar, acalma a tempestade e abre as prisões. Mas o nosso Deus, Ele faz as coisas de uma maneira que a gente não entende. O Espírito Santo, Ele fala verdadeiramente aos nossos corações. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o 41, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua presença, necessitamos, ó Deus, da unção do Teu Espírito nesta noite. Por isso nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações, que a Tua palavra encontre guarida e que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se assentar. Eu quero abordar com você, nesta noite, um dos assuntos mais importantes para a edificação do seu coração e para a alegria da sua alma. Eu quero falar com você nesta noite sobre o tema Jesus, a esperança dos desesperançados. Meus amados, há momentos na nossa vida em que nós somos surpreendidos por circunstâncias adversas, nós somos surpreendidos por situações que fogem ao nosso controle. É uma crise na família, é um rompimento de um relacionamento conjugal, é um divórcio traumático, ou talvez uma enfermidade súbita e incurável, ou um problema financeiro que deixa a família então abalada. E então nessas horas nós nos entregamos até mesmo ao desespero. O que fazer então nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de lutas? O Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35 e também Marcos capítulo 5 registra aqui 4 circunstâncias onde as pessoas estavam desesperançadas. Vejamos então a primeira circunstância que aconteceu quando os discípulos de Jesus, por ordem dele mesmo, entraram no barco para atravessar o mar da Galileia. Diz então o texto, diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo estava dormindo
Meu amado, naquela hora de desespero, então, eles foram até Jesus e acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não importa que nós pereçamos, não te importa com isso? E o Senhor Jesus então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles então, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, quantas vezes na sua caminhada você também fica desesperado? Talvez porque o mar se levanta, o mar se revolta, porque as ondas ficam enormes, furiosas, descontroladas. Talvez a tempestade tenha ameaçado engolir a tua vida. É nessas horas então você chega até mesmo a pensar que Deus se esqueceu de você. Você chega a pensar que Deus está longe. Você chega a pensar que Deus está com as suas mãos encolhidas para lhe socorrer. E muitas vezes você também grita do profundo da sua alma: Não te importa que pereçamos, Senhor. Talvez na sua agonia você tem clamado: Senhor, não te importa que pereçamos. Mas é nesta hora então que Deus estende o seu braço poderoso para acalmar o mar revolto da tua vida, para estancar o fluxo da tua dor, para suavizar o seu sofrimento, para resolver aquela causa que está destruindo as suas emoções, aquela causa que está trazendo para você dificuldades, tempestades. Mas Jesus vem então e traz para você a sua bonança e a sua paz. O Senhor Jesus tem todo o poder sobre as circunstâncias, até mesmo as mais adversas. Ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a esperança dos desesperançados. Mas o texto também nos diz logo em seguida, em Marcos capítulo 5, que Jesus Cristo, naquela mesma viagem, ele chega de noite à região de Gadara, a um lugar íngreme, ali em um cemitério, de onde, dentre os sepulcros, sai então um homem louco, desvairado, nu, ferindo-se com pedras, gritando desesperadamente, endemoniado, possuído por 6.000 demônios, uma legião de demônios. Meus amados, aquele homem tinha sido enjeitado pela família e pela sociedade. O máximo que a sociedade fez por ele foi colocar-lhe algemas. Era um caso perdido para a sociedade da época. Era um homem que não tinha amor próprio. Era um homem que tinha perdido seu pudor. Um homem nu, ensanguentado, que queria destruir a si mesmo. Diríamos nós que aquele homem estava no fundo do poço, no fim da linha, totalmente desesperado, sem esperança nenhuma de recuperação. Para um homem como aquele, que era um pária da sociedade, que era alguém rejeitado por ela, Jesus Cristo investe o seu
porque aquele homem que era considerado um lixo da sociedade, ele tinha um grande valor para Deus. Meu amado, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, não importa a situação terrível em que você se encontra, eu quero dizer para você que Jesus se importa com você, que Jesus ama você, que você tem um valor imenso para Ele. Jesus é aquele que investe tudo em você. Mesmo que você tenha sido rejeitado pela tua família, mesmo que a sociedade olhe para você e não lhe dê nenhum valor, mesmo que você olhe para dentro de si mesmo e queira se destruir, ainda que você esteja pensando que não tem mais saída para a sua vida, que não tem mais respostas para o seu clamor, ainda que tenha chegado ao fundo do poço, ainda que tenha chegado ao fim da linha e esteja completamente desesperado, eu quero dizer a você: não desista, há esperança, há uma chance para você, porque Jesus Cristo te ama, porque você tem um valor imenso para Deus, porque você é precioso para Deus, porque Jesus Cristo, Ele é poderoso para arrancar você do fundo do poço e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, fazer de você uma nova criatura. Aquele endemoniado, ele foi liberto, ele foi curado por Jesus e ele se transformou num grande missionário em toda aquela região. Meu amado, é assim que Deus pode fazer também na tua vida, um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre de salvação, e fazer de você um instrumento útil nas mãos dele, para que depois você seja um embaixador das boas novas de salvação. E o texto ainda prossegue. Quando Jesus chegou de volta ali à região de Cafarnaum,